Boa tarde, está começando o Jornal da Alerj, primeira edição, ao vivo, direto do plenário. Meu convidado de hoje é o deputado Thiago Mohamed. Boa tarde, deputado. Obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Alerj. Boa tarde, eu que agradeço. Deputado, hoje vai ser analisado daqui a pouquinho aqui no plenário um projeto do senhor que pretende regulamentar as feiras gastronômicas com o uso de food trucks, né, deputado? Como é que vai funcionar isso? Verdade, a gente tem a intenção de estabelecer uma política pública de apoio a essas feiras gastronômicas. A gente tem observado que em várias cidades, por iniciativa espontânea dos organizadores, dos donos desses food trucks, já têm ocorrido algumas feiras e com muito sucesso. Em Niterói, no Rio de Janeiro, isso tem sido frequente. A nossa ideia é que essas feiras possam ser um atrativo turístico, um atrativo para movimentar a economia, para promover a integração das pessoas por todo o Estado. Lógico, com incentivo do governo, tentando levar em consideração ali quais são as particularidades de cada cidade e que isso seja feito de forma itinerante. Que cada final de semana possa estar numa cidade diferente, criando um circuito gastronômico e de integração e de lazer para os moradores. Deputado, vou pedir licença um instantinho na nossa conversa, que nós vamos ao plenário com a repórter Malva Abreu, que tem informações sobre os outros projetos que estão na ordem do dia. Boa tarde, Malva. Boa tarde, Natália. Boa tarde a todos. A deputada Marta Rocha quer que o consumidor seja avisado com pelo menos 2 dias de antecedência sobre o cancelamento ou qualquer alteração na cobrança das contas feitas através de débito automático. Deputada, muitas vezes o consumidor é surpreendido porque achou que pagou uma conta e, na verdade, não foi cobrada ou até alteração de valores. É verdade. Em princípio, ninguém deixa de pagar uma conta porque deseja. Acho que todo consumidor é um bom pagador. Em princípio, só deixa de pagar por uma situação fortuita, uma emergência. Então, o que a gente está fazendo valer, na verdade, é o Código de Defesa do Consumidor. Que se houver um cancelamento daquele débito automático, que em 48 horas de antecedência esse consumidor seja avisado. E se houver uma alteração para um valor maior ou menor, que esse consumidor também seja avisado. Porque não se pode permitir também que haja uma aceitação tácita de uma alteração, que eu aceite de forma tácita, através do débito automático, uma alteração de um serviço para o qual eu não concordei. Então, acho que quando nós pensamos nesse projeto de lei, nós nos debruçamos no Código de Proteção ao Consumidor e pensamos cada vez mais de garantir o direito do consumidor e de fazer valer a voz do cliente diante do serviço que é prestado ao cidadão do Estado do Rio de Janeiro. Obrigada, deputada. Natália, o projeto está em primeira discussão e, se for aprovado hoje, ainda retorna ao plenário para nova votação. Eu volto com você. Obrigada, Malva, pelas suas informações. Deputado, como a gente estava conversando antes, a ideia é que tenha um calendário no Estado e que cada final de semana uma cidade receba essas feiras gastronômicas, né? Como é que vai ser feito isso? As pessoas precisam se inscrever para participar? A ideia é que o governo do Estado, em parceria com as prefeituras, organize essa logística de inscrição, como é que vai funcionar isso. Na cidade do Rio de Janeiro, já tem um ponto fixo para essas feiras, que é ali na Tijuca. Além disso, a cidade do Rio de Janeiro também abriu oportunidade para que os interessados se inscrevam na prefeitura, na Secretaria de Ordem Pública do município do Rio de Janeiro e busquem pontos pela cidade para se instalar. A gente espera que em todas as cidades onde estiver esse circuito de food trucks, a gente possa contar com a colaboração das prefeituras junto com o Estado para definir o local, definir toda a logística da operacionalização da feira propriamente dita. Isso vai gerar receita também para o município, uma vez que serão pagos os impostos para estar ali. Outra boa notícia para os municípios, para as cidades, é que a gente pode pensar em movimentar a economia local usando os produtos locais. Exemplo, às vezes tem uma cidade que é produtora de um determinado legume, verdura, morango, por exemplo. Vamos criar um cardápio especial levando em consideração a vocação daquela cidade. Eu acho que a gente tem inúmeras maneiras de explorar isso e para que a gente faça, a gente vai precisar do apoio do governo do Estado e das prefeituras. Sem eles não dá para funcionar. A gente já tem no circuito espontâneo dos food trucks acontecendo em Itaipava, acontecendo em Niterói, no Rio de Janeiro, mas para que aconteça na Baixada Fluminense, para que aconteça nas cidades do interior, é preciso que o governo participe.
Deputado, e o projeto também prevê a questão da segurança alimentar, né? As pessoas têm que ter um certificado de que pode prestar esse serviço, né? Sem dúvida nenhuma. Mais uma vez, a Prefeitura do Rio recebeu cadastro de quase 90 food trucks interessados em participar do programa deles. Destes, menos de 70, 66, 67, conseguiram todos os atestados da vigilância sanitária, eles têm que cumprir todas as normas sanitárias para funcionar. É papel da Prefeitura também, das prefeituras, exigir essa documentação para que aquele empreendedor esteja habilitado para funcionar, para que não ofereça nenhum risco ao consumidor. Deputado, uma outra questão que pode surgir com essa regulamentação é a questão do preço, né, deputado? Muitos consumidores reclamam que, apesar de ser interessante, bacana, os preços ainda são um pouquinho puxados. De repente, com essa ajuda do governo, os preços também podem cair, né? Acho que a popularização disso força a diminuição do preço. Hoje, essa questão está muito elitizada ainda. Está nos bairros mais ricos das cidades, nos pontos já com circuito de turismo mais aquecido. Com essa iniciativa, a gente espera que esses empreendedores eles possam fazer feiras todo final de semana e, com isso, eles possam viabilizar um custo menor para o consumidor. Realmente, a gente observa em alguns casos um preço muito alto, preço similar ao de alguns restaurantes. Exatamente. Deputado, vou pedir licença mais um minuto na nossa conversa, que nós vamos voltar ao plenário com a repórter Malva Abreu, que conversa com mais um deputado que tem um projeto na ordem do dia de hoje. Não é isso, Malva? Natália, durante a Semana da Cultura, 2 projetos do deputado Zaqueu Teixeira para incentivar o setor foram aprovados aqui na LERJ. E uma proposta de valorização do profissional da moda será discutida hoje no plenário. Deputado, uma das propostas do senhor foi a ação de valorização da moda, que foi aprovada na terça-feira. Eu queria que o senhor explicasse um pouco para a gente. Essa foi uma solicitação do segmento do nosso estado, em razão do esvaziamento do setor da moda em detrimento de São Paulo, com a São Paulo Fashion Week. Então, nós criamos um grupo de trabalho, esse grupo de trabalho debateu o tema e nós fizemos esse projeto de lei que foi aprovado no dia de ontem. Também aprovamos o Dia do Trabalhador, né, da Cultura. Se nós percebermos que o câmera que está aqui conosco, ele é um trabalhador da cultura e nunca aparece, está invisível. E nós vamos dar visibilidade ao trabalhador da cultura, e já foi aprovado em segunda discussão, e foi para o governador vetar. A própria deputada Tia Ju aprovou ontem também uma matéria da cultura relacionada à Feira dos Nordestinos, um projeto importante para que a gente possa estimular aí essa cultura nordestina no nosso estado. Então, é a Semana da Moda, hoje é o Dia Nacional da Moda, e fizemos todo um trabalho durante essa semana para que os projetos da moda estivessem na pauta, na ordem do dia e que conseguíssemos aprovar. Então vejo que foi uma semana muito positiva para que a gente pudesse estar comemorando aí a Semana da Moda. Para que pudéssemos estar, de fato, comemorando a Semana Nacional e o Dia Nacional da Cultura. Obrigada, deputado. Lembrando que estamos na Semana da Cultura, um segmento muito importante para o nosso estado. Eu volto com você, Natália. Obrigada, Malva, pelas suas informações. Deputado, o senhor tem um outro projeto que está tramitando pela Casa que trata da garantia dos direitos das pessoas com obesidade mórbida, né, deputado? O que diz esse projeto? Esse projeto visa dar os mesmos direitos à pessoa de obesidade mórbida em filas de bancos, atendimento prioritário, que pessoas com deficiência e idosos têm. A obesidade mórbida ela afeta milhares de pessoas. E é uma doença crônica que prejudica muito a mobilidade das pessoas e que, apesar do obeso mórbido já ser considerado por força de lei federal uma pessoa com deficiência, na prática a gente não vê observado esses direitos. Então a gente quer com essa lei regulamentar os direitos do obeso mórbido para que ele tenha os mesmos direitos da pessoa com deficiência e do idoso em filas. Em situação de espera, para que ele tenha lá, seja atendido com uma senha, para que o assento seja adequado para ele, para que ele não passe por nenhum constrangimento. Essa é a intenção desse projeto, para que ele possa ter os mesmos direitos das pessoas com deficiência. Porque essas pessoas com obesidade mórbida, elas têm muita dificuldade, né, deputado? Por exemplo, de ficar em pé aguardando na fila, ou até mesmo sentado em um assento que não é o adaptado para esse tipo de doença, né, deputado? É verdade, poucas pessoas reconhecem. Ela chega num banco, às vezes, tem lá um assento que ela vai ficar constrangida
de ocupar que não é assento preparado, ela fica às vezes até com medo de acontecer algum acidente, ela fica receosa também de ser questionada se ela tem aquele direito ou não. Então essa lei vai permitir que todos tenham clareza que o obeso mórbido também tem esse direito. Você tem várias instituições, várias clínicas que trabalham com obeso mórbido, que trabalham e conscientizam as pessoas do direito do obeso mórbido, mas eu acho que ainda falta uma legislação que deixe claro para todos os estabelecimentos os direitos dele. E aí, por exemplo, passa a ter direito à fila prioritária, né, deputado, e o atendimento mais ágil. Né? Exatamente, os mesmos direitos que o idoso já tem e que a pessoa com deficiência já tem. O obeso mórbido, com a aprovação da lei, vai passar a ter os mesmos direitos que todas essas pessoas têm. Deputado, o senhor teve um projeto aprovado aqui, que está aguardando a sanção do governador para se tornar lei, junto com o deputado Pedro Augusto, que trata da questão da redistribuição de sobras limpas de supermercados e mercados populares, né, deputado? Isso é muito importante para evitar o desperdício de alimentos, né? Sem dúvida nenhuma. E a repercussão da aprovação dessa lei foi muito boa. A imprensa noticiou bastante, a gente está numa expectativa grande que o governador sancione. Eu dei entrada na semana passada aqui com pedido de abertura de uma frente parlamentar contra o desperdício, para que, depois da lei sancionada, a gente possa fiscalizar e ajudar o Poder Executivo para que a lei seja cumprida e para que o desperdício diminua em todo o Estado. Deputado, o senhor apresentou dados durante a tramitação do projeto em relação a esse desperdício, né, deputado? São números alarmantes, né? Sem dúvida nenhuma. A gente imagina que mais de 500 mil pessoas hoje no Rio de Janeiro vivem abaixo da linha de pobreza. Enquanto isso, a gente vê sobras limpas, produtos em condições de consumo sendo jogados fora, simplesmente porque aquele produto não está apresentável, comercialmente falando, a validade está próxima ali e acaba sendo descartado, ou a embalagem está amassada. Então, a gente não pode se dar o luxo de desperdiçar, a sociedade não pode aceitar isso como uma coisa normal. Eu tenho uma esperança muito grande que essa lei aprovada, a gente vai avançar muito aqui no estado do Rio de Janeiro. O desperdício começa ainda no campo, né, deputado? Antes de chegar para o comércio, né? Sem dúvida. Os dados mostram, os dados do IPEA mostram que 25% dos produtos são perdidos ainda no campo. E outros 20% depois que chegam para serem oferecidos ao consumidor final. A gente está falando de quase metade do que é produzido sendo jogado no lixo. Então, por isso que esse foi o grande impulsionador da nossa vontade de fazer esse projeto de lei, né, e também ter sido aprovado aqui na casa com tranquilidade que foi. Com a sanção da lei, deputado, como é que vai funcionar na prática? Por exemplo, a gente tem aqui no Rio a SEASA, que é a Central de Distribuição de Alimentos. Como é que funciona a partir da sanção da lei? A Secretaria de Abastecimento, junto com o SEASA, eles vão ser os responsáveis pela regulamentação da lei. Eles vão receber das secretarias municipais e estadual de assistência social as instituições habilitadas para receber os alimentos e vão preparar essa logística toda. Vai ficar tudo a cargo da Secretaria de Abastecimento e do SEASA.